Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Márcio Ricardo, está começando agora mais um episódio do podcast Les Pilates. Hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura. Quando falamos em ler um livro, para muitos já bate aquele cansaço, aquela preguiça básica só de olhar. E aí já surge um questionamento: será que os livros estão passados e sem rotina nos tempos atuais? Será isso mesmo? Mas mesmo tendo tantas opções de entretenimento nos dias de hoje, como séries, filmes, podcasts, vídeos, a leitura segue sendo um instrumento primordial. Um hábito, quando cultivado, ajuda na concentração, enriquece o vocabulário, melhora o raciocínio e estimula a criatividade em qualquer área de atuação. Sabe quando você vai fazer aquela prova de vestibular e surge uma grande dificuldade em fixar a concentração naqueles textos enormes? Pois bem, isso está ligado diretamente com a falta de leitura. Com isso, o indivíduo vai se tornando incapaz de absorver argumentos ou de analisar de forma crítica o que lê, perdendo ainda a habilidade de empatia por quem tem uma realidade diferente da sua. Por isso, a nossa proposta neste episódio é acabar com aquela ideia que ler livro é uma chatice e te provar que a leitura continua sendo uma excelente forma de aproveitar o tempo e de se tornar um ser humano melhor. Quem vai me ajudar nessa missão de passar para vocês a importância da leitura é a Maria Letícia. Oi, Lê, bem-vinda. Oi, Márcio, tudo bom? Obrigada. Vou me apresentar aqui para vocês. Obrigada pelo convite, primeiro. Quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo o episódio do podcast. E eu vim hoje falar sobre a importância da leitura, como é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Maria Letícia, tenho 19 anos, curso Letras Língua Portuguesa na Universidade de Pernambuco e estou fazendo o 4º período. E vim falar um pouco sobre esse tema com vocês a convite de Márcio. Muito bem, Letícia. Para a gente começar, faz porque ler dá uma preguiça que só, mas como é que a gente começa? O ponto inicial, pontapé, como é que faz? Para você começar a ler, se você não for um leitor de muito tempo, se você não tem o hábito da leitura, o que é recomendado você começar por textos pequenos. Pode ser um conto que tem ao menos 3 páginas, e a partir dele você ir mais para frente, a partir de indicação de amigos, você pesquisando sobre o seu gosto de acordo com os livros. E é isso, você precisa se enturmar com o que é a leitura. É necessário esse link de você com a leitura para que isso possa levar você a ser um bom leitor, a ser um hábil leitor. Eu acho isso que você falou bem importante, que é algo, né? A gente lê o que gosta, é algo bem diferente, né? Já é Isso. um pontapé bem, bem. É muito importante você começar a ler a partir do que gosta. Existe um momento específico para você começar essa leitura, para iniciar? O normal, quando a gente começa a ler, é na nossa alfabetização, que daí é o nosso pontapé inicial a ver a leitura, a gente ter uma proximidade com a leitura em relação à idade. Porque a partir daí você lê tudo que você vê pela frente. É meio que automático você ler alguma coisa. Agora, já trazendo para um ponto mais específico, um momento mais específico no seu dia a dia, um exemplo. A leitura ela tem que ser
momento prazeroso e relaxante na nossa vida. Trazendo a leitura para um momento mais específico no seu dia a dia, a leitura ela tem que ser um momento prazeroso e relaxante para você. É muito bom usar o seu tempo livre para você fazer a leitura do que você gosta e tudo mais. Só que muita gente tem essa desculpa de dizer: eu não tenho tempo livre. E antes de dormir, pega o celular, assim que deita na cama, pega o celular e vai mexer no celular. Uma coisa que atrapalha a qualidade do seu sono. Se você quer começar a ter o hábito de ler, é bom você fazer essa substituição de usar o celular antes de dormir por um livro físico, que vai até melhorar no seu rendimento do seu sono. A qualidade do seu sono vai ser outra, vai ser bem melhor, com certeza, do que a tela de um telefone. Você falou aí, né, que tem gente, né, que começa a ler na alfabetização, né? A maioria. Mas, na sua visão, por que as pessoas vão perdendo o gosto de ler? Será que isso é só questão de querer ou existe um erro na alfabetização para que as pessoas não deem continuidade à leitura? Erro na alfabetização. Acho que não é exatamente, a gente pode considerar que seja exatamente um erro, porque o professor está ali para fazer o papel dele de alfabetizar. E não é só dentro da escola, não é só dentro da sala de aula que se deve ter esse incentivo da criança, do ensino fundamental, à leitura. Não só dentro da escola e da sala de aula, e sim dentro de casa. Os pais devem incentivar seus filhos a fazer leituras, sejam elas curtas antes de dormir, um conto, como eu já falei, uma fábula, enfim. É importante esse incentivo também vir de casa, porque o que a gente está observando muito hoje é que dentro de casa as crianças estão muito alienadas às telas. E isso está fazendo com que a leitura ela vá ficando de lado cada vez mais a longo prazo. E isso é muito ruim para as crianças do presente. E o que podemos perceber é que daqui mais para frente vai continuar desse jeito, se dentro de casa não tiver alguma medida para que a leitura seja contínua com as crianças. Existem os audiobooks agora, que são nada mais nada menos do que os livros em si, só que narrados, só para a pessoa ter o mínimo trabalho de apenas ouvir o livro ao invés de ler. Você acha que isso atrapalha? Você acha que isso ajuda? Se ajuda de que forma? Se atrapalha de que forma? Vamos lá. Esse tipo de nova tecnologia, que é um dos motivos da leitura de livro físico estar cada vez mais sendo deixada de lado, ele serve tanto para ajudar como para atrapalhar. Porque muitas vezes esses audiobooks podem ser usados por pessoas que precisam de uma leitura rápida sobre determinado livro, que precisa para aquele exato momento e não vai ter o tempo de ler. Isso pode acontecer com estudantes universitários e também com pessoas que trabalham com esse ramo e precisam de uma leitura rápida sobre determinada coisa. Só que isso atrapalha bastante, porque um leitor nato, ele está acostumado a ter o livro em mãos, ter algo físico para ler. E isso atrapalha muito. Talvez a concentração desse ouvinte não seja a mesma enquanto ele está lendo o livro físico. E também isso pode causar preguiça numa pessoa que tem a oportunidade de ler tal livro físico de livre e espontânea vontade, só que acaba optando pelo audiobook por ser algo mais fácil e mais rápido. Maria, ler livro com outras pessoas facilita nessa ajuda a retomada das leituras? Dependendo da pessoa, se ela tiver uma boa habilidade de conseguir ler algum livro junto com outra pessoa,
não exatamente junto com outra pessoa, e sim ler o mesmo livro que outra pessoa está lendo. Isso a gente vê muito nos clubes de leituras que existem nesse mundo virtual que a tecnologia nos proporciona. Esses clubes de leituras, as pessoas se juntam para ler o mesmo livro, não necessariamente ler em si o livro juntas, mas elas em conjunto lerem o mesmo livro e depois elas se juntam para assim uma dar opinião à outra sobre o livro, porque muitas vezes a opinião de um pode ser diferente da de outra pessoa, e se você quiser também ouvir opiniões diferentes, é uma boa opção para você se engajar nesse meio da leitura. Entrando nessa questão de clube de livros e tal, pegar o livro emprestado do outro pode ser muito bom, né? É uma boa opção. Porque se esse livro for de indicação de algum amigo seu e ele disser, esse livro é muito bom, você precisa ler esse livro, o que custa fazer essa experiência de ler um livro já bem indicado por outra pessoa? E com certeza, devolver esse livro, porque muitas vezes os amigos cobram e ninguém devolve. Pois já estamos chegando ao final do episódio, então agora você pode finalizar. Além da leitura desenvolver criatividade, melhora na escrita, dentre outros, a leitura também traz outros benefícios para o cérebro. Ela diminui as chances de você obter doenças neurodegenerativas, sendo elas conhecidas como Alzheimer e Parkinson, são uma delas. Ajuda no relaxamento, que estudos apontam que 6 minutos de leitura reduz 68% de estresse. Importante a leitura. A biblioterapia é uma técnica usada para combater depressão, dependências, traumas e até ansiedade. E isso nos mostra o quão importante é a leitura. Até para doenças mentais, ela serve para nos tratar. Então, a gente agradece a Maria Letícia por ter contribuído tanto no nosso episódio. Tenho certeza que essas dicas todas, tudo que a gente falou aqui, vai servir de grande aprendizado para todos. Então, Letícia, obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco. Obrigada a você também pelo convite e obrigada a todos que tiraram um tempinho para nos escutar. Leiam! Já sabe, esse episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. Então você pode nos ouvir pela Deezer, pela Apple Podcast, pelo Google Podcast. Também você pode nos ver através do Spotify ou do YouTube. Então essa é uma novidade. Agora, toda sexta-feira, tem um episódio novo do podcast Três Pilares. Quarta e sexta. Então, 2 episódios por semana para você manter a sua vida bem no caminho certo. Então, cola na gente, nos escuta e eu estou te esperando na próxima semana. Até lá!